Fala pessoal, vamos bater um papo sobre tuberculose pulmonar. Basicamente eu já apresentei todas as formas clássicas para vocês, a gente só vai rever aqui, né? E aí, geralmente uma coisa que vocês têm que ter em mente é que as formas clássicas, elas valem para os pacientes saudáveis, né? Os pacientes imunocomprometidos, os pacientes portadores de HIV, né, que têm alguma imunodeficiência, é, a forma de apresentação da tuberculose vai variar bastante, né? E vai variar e vai depender do grau de imunidade que o paciente está apresentando, tá? Então vamos começar agora. Vamos falar então sobre a tuberculose primária. Lembrar que a tuberculose primária, basicamente, ela dá em paciente pediátrico, né? Ela ocorre mais frequentemente em pacientes em crianças, tá? E o que a gente vai ver? A gente vai ver um foco de consolidação parenquimatosa, né? Uma doença do espaço aéreo. Aquilo ali pode evoluir para uma cicatrização, né? Que é a formação daquele granuloma, né? Aquele nódulo pulmonar calcificado que eu tinha mostrado no início da aula de lesões expansivas pulmonares. Então, basicamente, a TB primária ela ocorre frequentemente em crianças e nas crianças ela dá muito também adenomegalia, né? Ela dá uma linfonodomegalia, geralmente unilateral, né? E geralmente dá do lado que dá aquele foco de consolidação parenquimatosa. Quando a gente faz a tomografia, a gente pode ver esse linfonodo, né? Essa linfonodomegalia se apresentar como uma necrose caseosa, e a gente observa isso, o linfonodo grandão, né, o linfonodo crescido, impregnando na periferia e delimitando um conteúdo necrótico liquefeito. O foco de consolidação parenquimatosa, ele geralmente é unilateral, né, e ela aparece em mais ou menos aí 70% das crianças. Então, uma coisa muito importante, a tuberculose primária em criança é mais comum ter linfonodomegalia do que ter consolidação pulmonar, tá? E lembrar que na TB primária não tem predileção por alguma parte do pulmão, né? Ao contrário da TB pós-primária que a gente vê muito marcado nos campos pulmonares superiores. Então a consolidação na TB, ela pode se apresentar com uma consolidação, né, como uma pneumonia, pode aparecer só um foquinho, pode apresentar uma opacidade linear. Então essa consolidação ela é extremamente variável, tá? Ela não precisa ser uma consolidação extensa, às vezes ela pode ser só um foquinho nodular ali mesmo. Outra coisa que geralmente aparece na TB primária é o derrame pleural, né? Ele geralmente é unilateral e do mesmo lado do foco primário da tuberculose. Quando você tem uma infecção subpleural, né, você pode ter um derrame pleural volumoso, né, e ela também pode ser a única forma da manifestação da tuberculose primária, tá, sem ter doença no parênquima ali na radiografia, tá? Isso aqui não é o comum, tá? A tuberculose se apresentar como uma infecção subpleural. O mais comum é a gente ver a linfonodomegalia, as áreas de consolidação parenquimatosa. Então observem aqui, ó, essa mulher com 26 anos de idade, né, com esse foquinho, né, esse nódulo de Ghon, perdão, esse foco de Ghon aqui, e a linfonodopatia hilar. Num paciente que faz a tomografia computadorizada, a gente observa essas várias bolinhas aqui no mediastinho, né, várias bolinhas, e observem que todas elas têm uma impregnação periférica pelo contraste, né, uma impregnação periférica pelo contraste, e o centro hipodenso, né, esse centro mais pretinho. Quando você mede a densidade disso aqui, você vê que esse é um conteúdo não sólido, tá? Esse é um conteúdo que não impregna pelo contraste, o que vai impregnar é só a periferia. Isso aqui não é um linfonodo saudável, né? Esses linfonodos que têm essas necroses importantes centrais, geralmente sugerem muito tuberculose. E aqui o nódulo de Ghon. Lembrar que o nódulo de Ghon, junto com o linfonodo do mesmo lado aumentado, tem um complexo que é o complexo de Rank que a gente denomina, tá? Aqui também uma área de consolidação parenquimatosa, né? E a linfonodomegalia hilar do mesmo lado. Olha, observem essa área de consolidação parenquimatosa, aqui até um conteúdo necrótico, e aqui a linfonodomegalia nessa região, aqui nessa paciente, ainda não necrosando aqui o centro. Então, a gente falou sobre a tuberculose primária. Agora vamos falar sobre a tuberculose reativada, né? A tuberculose secundária, mas a gente prefere dar o nome de tuberculose pós-primária.
A gente vai ver áreas de consolidação heterogênea, né, focais, que vai pegar os ápices pulmonares, né, pode pegar os dois, pega os segmentos posteriores dos lobos superiores e os segmentos superiores dos lobos inferiores, beleza? E ela geralmente pode aparecer também como nódulos mal delimitados e opacidades lineares, né? Então aparece aquela coisa que deixa o pulmão todo feio, todo estranho, a gente vai ver imagens aqui. Outra coisa muito importante que aparece na tuberculose são as cavidades, né? A cavidade com parede mais ou menos um pouquinho espessa é algo que chama muita atenção para a gente pensar em tuberculose. Então, quando você vê cavidade, né? Na verdade a gente prefere falar escavação, você tem que pensar em duas coisas, né? Ou numa neoplasia pulmonar ou em tuberculose, né? A gente sempre tem que pensar nisso. Uma dica extremamente importante: o câncer de pulmão que escava, ele geralmente dá nos segmentos anteriores dos lobos superiores. Beleza? Isso é extremamente importante. E a tuberculose, ela geralmente dá ou no segmento superior ou posterior do lobo superior direito, ou no segmento ápico posterior do lobo superior esquerdo. Então vamos gravar. A tuberculose, ela geralmente não dá no segmento anterior, né? Uma lesão escavada nos segmentos anteriores geralmente não é tuberculose. Se você vê uma lesão escavada nos segmentos anteriores dos lobos superiores, você tem que pensar em neoplasia. Beleza? Outra coisa que aparece é o tuberculoma, né? Que é uma lesão arredondada, oval, de meio a 5 centímetros, né? Que pode aparecer em 5% dos pacientes, mas em boa parte se apresenta como nódulos satélites, né? Pode aparecer tanto na tuberculose primária quanto na tuberculose secundária. Na tuberculose primária, a gente falou muito de linfonodopatia, né? De linfonodomegalia hilar ou mediastinal. Isso é incomum na tuberculose pós-primária. Esse paciente ele pode ter derrame pleural, né? Geralmente unilateral, e frequentemente progride para empiema, né? Geralmente esse derrame pleural, a cura dele é com espessamento pleural e calcificação. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver na tomografia nódulos centrolobulares, né, que tem esse padrão de distribuição em árvore em brotamento, eu vou mostrar aqui que é áreas de consolidação esparsa e cavitação. Quando você tem os nódulos em árvore, brotamento e cavitação, isso aqui é um marcador de doença em atividade, tá? O que acontece? Tem as áreas de consolidação parenquimatosa lá da tuberculose, e quando escava, né, aumenta a pressão de oxigênio, né, pro bacilo, e quando tem muito oxigênio, o bacilo gosta muito, ele prolifera, né, e isso aí é um marcador de atividade da doença. O produto que veio da escavação, né, aquela consolidação, ela escava, e aquele produto que foi escavado, ele acaba sendo disseminado pela via aérea, através dos brônquios e bronquíolos. E é isso que vai dar a morfologia dos nódulos centrolobulares. Então, quando você vê nódulo centrolobular, que eu já vou mostrar o que é, o nódulo centrolobular está indicando que é uma doença que está sendo disseminada através dos brônquios. Beleza? E com o decorrer do tempo, essa cavidade ela se cicatriza, né, como uma lesão fibrótica linear, e ela vai retrair. Então, aqui nessa radiografia, o que a gente vai ver? A gente vai ver uma área, né, de consolidação parenquimatosa e com uma escavação, né, pegando aqui com o campo pulmonar superior, né, e vários nódulozinhos espalhados pelo pulmão. Isso aqui você tem que pensar em tuberculose, beleza? Aqui na tomografia computadorizada, então a gente vê um pulmão bem feio, né, com essas áreas de escavação, de paredes espessadas, então você tem que pensar em tuberculose nesse caso, e um monte de nódulozinho, né? Esses nódulozinhos aqui, olha essa região aqui, ó, aqui nem tá formando um nódulo, aqui na verdade tá formando quase um preenchimento brônquico. É o que a gente fala de árvore em brotamento. O que acontece? A secreção, né, o produto que vem da escavação, ela preenche os brônquios e vai dando esse padrão de árvore em brotamento, porque é como se fosse uma árvore que estivesse brotando, né? Se você for observar, deixa eu pegar uma regiãozinha aqui que tá bem bonitinha. Acho que a melhor é essa aqui mesmo, né? Parece como se fosse um galhozinho de uma árvore que estivesse brotando, né? Aqui também nessa região, como se fossem galhozinhos da árvore brotando, né? São os nódulos centrolobulares aí,
com esse padrão de árvore em brotamento, altamente sugestivo de uma doença com disseminação endobrônquica, né? E você tem que pensar em tuberculose. A tuberculose miliar. A tuberculose miliar, ela é um quadro extremamente grave. Então, sempre que falar em TB miliar, você pode saber que o paciente está mal, tá? Não é um quadro com uma evolução geralmente favorável, é um quadro grave, gravíssimo, tá? Então, ela acontece tanto no paciente que nunca teve tuberculose, né? Ela pode ser a manifestação primária da tuberculose, né? Por exemplo, numa criança que não foi vacinada pelo BCG, ou que tem aí um grau de imunidade mais baixinho, ela pode ter uma tuberculose primária, como a primeira manifestação da doença dela. Ou a criança, a pessoa, né, o paciente, ele tem a tuberculose primária, daquela forma clássica que a gente já viu, depois por algum motivo, e a imunidade dele cai e ele vai desenvolver a tuberculose miliar, tá? Então a tuberculose miliar, pela imagem, é bem tranquila de ver, a gente já viu. A gente vai ver muitos nódulozinhos espalhados pelo parênquima pulmonar, nódulos que vão ter dimensões de 1 a 3 milímetros, né, com distribuição randômica, associado a espessamento de septos interlobulares, dando aí também um padrão reticular, tá? Então lembrar que a tuberculose, ela é uma doença intersticial. Isso a gente já viu em algumas aulas atrás, né? Então só para frisar aqui que a tuberculose ou doença disseminada, ela geralmente está associada a um quadro de imunossupressão grave. Nessa radiografia aqui, nesse paciente aqui de 70 anos, né, com tuberculose miliar, a gente consegue ver um monte de bolinha espalhada pelo pulmão, né, um monte de bolinha muito pequenininha, né, muito petitinha aqui espalhada difusamente pelo parênquima pulmonar. Lembrar então da tuberculose miliar. Na tomografia de tórax, é bem mais fácil de ver nesses múltiplos nódulos, né, espalhados pelo parênquima pulmonar, tendo essa distribuição randômica, né, então isso aí é extremamente sugestivo de TB miliar. Lembrar que a tuberculose ela não está só no pulmão, né? Você pode ter tuberculose na pleura, você pode ter tuberculose em linfonodo, né? Que é a TB ganglionar, e você também pode ter a tuberculose das vias aéreas. Cerca de 10 a 20% dos pacientes com tuberculose pulmonar, eles também vão ter tuberculose das vias aéreas, né? O que é? É a tuberculose ali comprometendo o brônquio, a traqueia, né? E isso aí vai cursar com um processo inflamatório que gera uma estenose brônquica, né? Então a gente vai ver isso aí, brônquio espessado e gerando estreitamento luminal. Então vamos ver aqui essa radiografia aqui, essa tomografia aqui, esses linfonodos aumentados, né, no mediastino por causa da tuberculose, no caso aqui uma tuberculose ganglionar, ou seja, uma tuberculose que está dando em linfonodo. E aqui, observem bem essa região. Esse brônquio aqui é o brônquio-fonte direito e esse aqui é o brônquio-fonte esquerdo. Observem que a parede do brônquio-fonte esquerdo ela está muito mais espessada do que a parede do brônquio-fonte direito, né? Então aqui a gente tem um caso de comprometimento do brônquio esquerdo pela tuberculose, né? Então é um comprometimento extrapulmonar. Em pacientes que fazem aí a broncoscopia, a gente consegue ver, né, esse brônquio aqui totalmente doente, né, totalmente esbranquiçado. E aqui nessa região a gente consegue ver o brônquio totalmente preservado, né, com a vascularização normal, a mucosa rosadinha, bonitinha, e aqui um brônquio totalmente doente. Lembrar que o paciente imunocomprometido, ele pode ter manifestação de tudo quanto é jeito, né? Isso depende do grau de imunodepressão do cara, né? Então, no paciente que tem HIV, vai depender do grau da contagem de CD4 dele. Se ele é um HIV que está com a imunidade mais ou menos boa, ele vai se comportar como um paciente que tenha aí a tuberculose, um paciente imunocompetente. Agora, se a imunidade dele é totalmente rebaixada, ele pode ter uma tuberculose miliar. Então, no paciente com HIV, a apresentação da doença é extremamente variável, não tem um padrão clássico, né? Lembrar que a tuberculose é a maior causa de morte nos pacientes com HIV positivo, né? E pacientes com CD4 menor que 200 têm uma prevalência de linfadenopatia mediastinal ou hilar e uma baixa prevalência de formação de cavidade
e tem frequentemente o comprometimento de sítios extrapulmonares, tá? Lembrar, pessoal, que a formação de cavidade geralmente acontece em pacientes que têm a imunidade boa, né, em pacientes imunocompetentes. Cavidade não forma em paciente imunodeprimido, beleza? Porque tem, vocês lembram mais do que eu lá quando vocês estudaram imunologia, aquela linha de defesa celular, né, imunidade celular, é a imunidade celular que vai ser responsável pela formação das cavidades. Então, se o paciente ele é imunocomprometido, ele não tem essa capacidade. Então, vamos observar aqui, ó, esse paciente aqui que estava com tuberculose, ele não estava fazendo uma terapia antirretroviral, aparentemente a gente quase não observa nada. E depois que o paciente ele começa a fazer o tratamento para o HIV, a imunidade dele melhora, e aí sim ele consegue, né, fazer a manifestação mais clássica de TB ganglionar, né, que são essas linfonodomegalias com realce periférico e com o centro necrótico aqui, né, que isso é comum no paciente imunocompetente. Então vocês vão ver aí na prática de vocês, né, que é muito comum o paciente ele começar a tratar da tuberculose e ele piorar clinicamente de algum processo infeccioso que ele tenha, porque o organismo começa a reagir e essa luta que começa a acontecer, o paciente acaba piorando clinicamente. Então aqui pela imagem, né, só depois que o paciente começou a terapia antirretroviral que ele começou a manifestar aí a tuberculose ganglionar, porque só então ele tem a defesa, né, para tentar isolar o patógeno nessa região e acaba formando a imagem. Esse paciente com 42 anos de idade, com HIV positivo, né, formando aí nódulos em zonas pulmonares superiores. Aqui a gente observa vários nódulozinhos espalhados, né, observem vários nódulozinhos, né, micronódulos randômicos, né, com espessamento interlobular, né, a gente observa alguns septozinhos espessados também como uma manifestação no paciente com HIV, tá? Lembrar que eu já tinha falado, né, a tuberculose ela pode ter um comprometimento extrapulmonar, né, pode dar na pleura, pode dar em gânglio, né, aqui uma tuberculose ganglionar, ela é muito comum de aparecer no paciente com a tuberculose primária, né, então a TB ganglionar aqui no paciente com tuberculose primária, né, se observa no pescoço dele, né, esses linfonodos aumentados, né, formando aqui um conglomerado linfonodal, e aí quando você injeta o contraste, você pode perceber que tem uma área central de necrose, né, são essas regiões aqui. Isso aqui você vai medir a densidade dessa região, ela tem uma densidade superior à água, porque uma necrose é um conteúdo purulento, porém ela não impregna pelo contraste essa porção central, porque necrosou. O linfonodo saudável, o linfonodo ele impregna todo ele pelo contraste, agora o linfonodo doente não impregna. Aqui da mesma forma a gente consegue observar essa linfonodomegalia com realce periférico e esse conteúdo necrótico liquefeito central, aqui altamente sugestivo de tuberculose. Em São Paulo a gente observa muito, né, aqueles pacientes que vêm aí de outros países da América, da Bolívia, da Colômbia, Venezuela, e acaba indo trabalhar naquelas fábricas de roupa, que eles trabalham, sei lá, 200 caras num lugar pequeno, e eles acabam transmitindo muito entre eles, né? E eu trabalho mais com a parte de cabeça e pescoço, e quando a gente vai ver tomografias de pescoço, a gente vê muito isso aqui em paciente boliviano, às vezes da Colômbia, venezuelano, né? Com isso aqui você tem que pensar em tuberculose, tá? Ganglionar. Aqui esse paciente com HIV negativo e com essas áreas de consolidação focal aqui nas regiões superiores. Observem aqui nesse paciente aqui essas áreas de consolidação parenquimatosa também, tá? Áreas de consolidação parenquimatosa com um monte de nódulozinho, beleza? Então, são consolidações extensas aí, simulando massas, né? Na verdade, isso aqui não é tumor pulmonar, isso aqui é tuberculose, né? Com alguns broncogramas aéreos no meio e outros nódulozinhos centrolobulares com opacidades em vidro fosco aqui nos campos pulmonares superiores. Isso aqui você tem que pensar em tuberculose, tá? Esse cara aqui é um cara imunocompetente, não é um HIV, é um cara imunocompetente com essas consolidações parenquimatosas. Observem, olha que pulmão feio, né? Às vezes pode aparecer alguns casos de tuberculose resistente ao tratamento, né? E aqui gerou uma extensa
fibrose desse pulmão, né, promovendo uma redução volumétrica importante do pulmão direito, com áreas de espessamento pleural, né? Parece que é um derrame pleural aqui, só que na verdade isso aqui é espessamento pleural secundário da tuberculose. Olha essa tomografia aqui também, nesse pulmão aqui totalmente estranho, cheio de cavitações, né? Tanto no lobo médio quanto no segmento apical do lobo inferior direito, né? Um nódulozinho escavado aqui também, uma forma de apresentação da tuberculose pós-primária, né, altamente destrutiva no parênquima pulmonar. É um quadro que não tem nada a ver com a tuberculose primária, né, são imagens totalmente diferentes. O paciente com tuberculose torácica, ele pode complicar com algumas coisas, né, formar pulmão de Sara, né, ter destruição extensa do parênquima, múltiplas lesões. Aquelas escavações que eu mostrei para vocês, elas podem infectar por fungo, né, e formar o aspergiloma. E as vias aéreas, né, imagina, tuberculose nas vias aéreas, aquilo ali vai gerar uma reação inflamatória violenta, dando sequela, fibrose, e isso tudo promove, né, bronquiectasia, bronquiolite obliterante, promove estenose da árvore traqueobrônquica e também broncolitíase, que na verdade é calcificação dentro dos brônquios. Outras coisas que podem aparecer também é esse aneurisma de Rasmussen. Eu acho que isso aqui vocês já viram, né, que é um pseudoaneurisma da artéria pulmonar, geralmente relacionado ao paciente com tuberculose. Outras coisas que podem aparecer também são fístulas, né, esôfago-mediastinal, esôfago-brônquica, né, porque aquele linfonodo aumentado ali no mediastino, ele gruda no esôfago e aquele processo inflamatório gera uma fraqueza do esôfago, gerando a fístula. Então tudo isso aqui pode acontecer. Mediastinite fibrosante, pericardite constritiva, é tudo relacionado ao processo inflamatório da tuberculose. Bom, na pleura, o paciente ele pode ter dor, né, empiema, né, formação de fibrose, pneumotórax, todas essas coisas aqui. E outras complicações da parede torácica, o paciente evolui para infecção óssea, né, osteomielite, condrite, espondilite, né. Então isso pode aparecer. O que é o aneurisma de Rasmussen, né, que eu tinha falado agorinha, né? É um pseudoaneurisma, né, vocês já sabem o conceito aí do que é um pseudoaneurisma. Ele é resultante do enfraquecimento da parede da artéria pulmonar por causa da uma cavitação adjacente. Então vamos ver isso aqui. Observem essa imagem, né? A gente tem uma fase mais precoce, em que a gente observa mais precoce do contraste. Então a gente observa essa escavação aqui, e aqui tem uma bolinha aqui. E numa fase mais tardia, essa bolinha impregna pelo contraste, tá? Então, essa lesão que está impregnando demais, isso aqui é uma estrutura vascular, né? A gente tem que pensar no aneurisma de Rasmussen. Esse aneurisma ele pode romper, né? Preencher a escavação da tuberculose pós-primária de sangue e o paciente ter hemoptise. Aqui numa arteriografia, né? Observem aqui a artéria contrastando, ramificando aqui nos brônquiozinhos, e aqui uma bolinha, né? Essa bolinha no paciente com tuberculose, você tem que pensar no aneurisma de Rasmussen, tá? Outra coisa que às vezes os pacientes formam muito, né? São coleções, né? Eles têm primeiro derrame pleural, esse derrame pleural vai complicar às vezes para um empiema, né? Então a gente observa aqui uma coleção importante, né? Com umas calcificações associadas, né? Então isso aqui é um exemplo de complicação, né, de coleção pleural no paciente com tuberculose. Aqui também, né, na verdade aqui um empiema tuberculoso crônico, né, com formação desse abscesso, né, de parede com calcificações. Né? Então o empiema, né, é aquele derrame pleural cheio de pus, né, e esse pus loculado a gente pode também chamar de abscesso e aqui com as calcificações. Tá? Lembrar que o exame de imagem melhor para diagnosticar a tuberculose é a tomografia, né? Só que a radiografia ela acaba sendo o primeiro exame na maioria dos pacientes, né? Ela é um exame de screening e é o exame que a gente usa para controlar a imagem dos pacientes. Então, geralmente, o que acontece? A gente faz a radiografia, vê uma imagem suspeita, depois o paciente vai para a tomo, faz a imagem, você consegue ver melhor como é que tá as lesões do paciente. Aí o paciente começa o tratamento. Depois que ele começa o tratamento, geralmente o controle acontece com a radiografia, tá? Então,
lembrar disso. Por que, que a tomografia ela é melhor? Porque ela é melhor para detectar a cavitação, a presença da disseminação endobrônquica, né? Lembra lá daqueles nódulos centrolobulares com padrão de árvore em brotamento? O que, que é? A coisa escavou, aquele produto escavado ele sai preenchendo os brônquios e ele sai preenchendo esses brônquios, né? Impactando os brônquios e dá esse aspecto de nódulo, né? O nódulo que está dentro, bem no centro do lóbulo, por isso que fala nódulo centrolobular, e quando ele vai ramificando desse padrão de árvore em brotamento. A tuberculose é muito boa também para avaliar as complicações, né, o derrame, o empiema ou a fístula broncopleural. Beleza, pessoal? Então, tuberculose era isso aí.